tratar sobre a questão do direito da propriedade intelectual e do trade dress, né? Fica bem à vontade, então, para fazer a tua exposição. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar meu arguidor, o senhor professor Fábio Azambuja, a quem agradeço desde já a presença, e gostaria de cumprimentar igualmente minha orientadora, senhora professora Ana Cláudia Redecker. Parto para a explanação do meu tema, que tem como título o direito de propriedade intelectual e o trade dress na indústria da moda, um estudo do caso Louboutin. O artigo pretendeu analisar primeiramente o contexto histórico da indústria da moda. Dessa forma, foi observado que ela teve seu início muito cedo, quando não existiam recursos e manufaturas suficientes, e hoje, com a sua democratização e expansão, ela é considerada uma das maiores potências econômicas mundiais. Nesse contexto, o que procurou-se entender ao longo do artigo é como surgiu essa democratização e o que ela gerou para que hoje em dia fossem necessárias proteções específicas para esse ramo de indústrias. Para isso, foram observados pontos essenciais, como o crescimento do consumo e como isso teve um impacto direto na economia. Bom, podemos resumir que o início da democratização das indústrias da moda ocorreu após o século XVIII, com a chegada das revoluções industriais, que trouxeram um novo método que possibilitou com que as indústrias começassem a produzir peças de roupa em larga escala, atingindo assim as classes mais baixas, que conseguiram realizar o seu desejo de se igualarem às classes mais altas. Com isso, passaram a existir muito mais consumidores, com o que fez com que a economia desse segmento também fosse aumentando. Devido a todos esses fatos aqui apresentados, fica evidente o quanto esse ramo é importante e o quanto as empresas que trabalham com esse segmento precisam de proteções específicas. Assim, esse estudo procurou analisar o direito de propriedade intelectual e os seus institutos, principalmente o direito autoral, a propriedade industrial e o trade dress. A propriedade intelectual ela está prevista no inciso 27 do artigo 5º da nossa Constituição Federal, e ela trata basicamente de toda atividade que deriva de toda invenção que deriva da atividade humana. Essas invenções, elas podem ir de descobertas científicas até um design de moda. Como já dito, a propriedade intelectual, ela abrange institutos importantes e cabe ressaltar a função de cada um deles e como eles podem ser utilizados quando aplicados nas empresas com o ramo do vestuário. O direito autoral ele é regido pela Lei 9.610 de 98 e ele faz referência ao âmbito moral do autor, ou seja, ao seu senso criativo. No que tange aos designs de moda, o Brasil segue uma linha muito parecida com a linha do direito americano de copyright. Para entender melhor sobre essa linha, trago aqui o que defendeu Scruggs em seu estudo, Should Fashion Be Copyrightable? Scruggs defendeu basicamente que, para um design de moda ter proteção pelo direito autoral, ele precisa passar por um teste de separabilidade. Esse teste ele consiste basicamente em analisar se o caráter artístico do design consegue ser dissociado do seu caráter industrial, que no caso seria o seu todo. A propriedade industrial ela é regida pela Lei 9279 de 96 e ela é mais voltada para a atividade empresarial, porque ela busca proteger as criações industriais das empresas. Ela faz isso através dos seus bens, que são a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca. As criações advindas da indústria da moda, elas encontram proteção principalmente pelo registro, no âmbito do desenho industrial e das marcas, e pela patente presente nos modelos de utilidade e da invenção. Os registros e as patentes, eles são atos constitutivos de direito que garantem ao seu criador um uso exclusivo e temporário da obra. Isso é feito por meio de atos administrativos. Esses institutos, eles são muito importantes e hoje são o meio mais eficaz pelo qual uma empresa consegue proteger suas criações em meio a tantas outras que realizam suas atividades de forma ilícita, utilizando-se muitas vezes da contrafação. A linha tênue entre uma peça contrafatada e uma peça inspired, que seria uma peça inspirada, ela é muito pequena. A contrafação, ela copia a obra original e quando ela não copia, ela apresenta sinais que levam o consumidor a erro ou a confusão. Já a peça inspired, ela pode se assemelhar à obra original, mas ela não vai ter aquilo que vai levar o consumidor a erro ou a confusão, ela vai ter um sinal distintivo. Um caso muito famoso que aconteceu no Brasil foi entre a marca brasileira Village 284 e a empresa francesa Hermès. O que aconteceu nesse caso foi, a empresa Village 284 lançou uma coleção de bolsas
onde ela reproduzia alguns modelos da marca francesa Hermès, principalmente os modelos Birkin e Kelly. Quando a empresa francesa ficou sabendo disso, ela entrou com uma ação e a empresa Village 284 foi condenada à indenização por danos morais e materiais, inclusive tendo a comercialização daquelas bolsas proibida. Agora eu gostaria de destacar o Instituto do Trade Dress, que foi um dos principais objetos de estudo desse artigo. Bom, o Trade Dress ele é o conjunto de imagem de uma marca, de uma empresa ou de um serviço, e ele é composto de elementos que, quando combinados, formam um elemento distintivo, que faz com que os consumidores identifiquem uma marca, empresa ou serviço de outros que estão circulando no mercado. No Brasil, não temos amparo legal ao trade dress, e quando um caso assim vai para o litigioso, geralmente se é utilizado do Instituto da Concorrência Desleal. A concorrência desleal, ela ocorre quando uma empresa se utiliza de meios ilícitos para obter vantagem, não respeitando os limites do princípio da livre concorrência. Apesar de termos respaldo no Instituto da Concorrência Desleal, observa-se que a violação ao trade dress ela é muito mais complexa. Para demonstrar sua complexidade, o referido artigo buscou fazer o estudo de um caso muito importante que ocorreu nos Estados Unidos e é considerado até hoje o nascimento do direito da moda. O caso ocorreu em 2011, quando a empresa Yves Saint Laurent lançou uma linha de sapatos monocromáticos, recriando uma de suas coleções antigas. Nessa nova coleção, alguns modelos do sapato possuíam um solado vermelho, o que lembrava muito os sapatos da empresa Christian Louboutin. Quando a marca Christian Louboutin ficou sabendo disso, ela entrou com uma ação pedindo que a empresa Yves Saint Laurent fosse proibida de comercializar aqueles sapatos. Em um primeiro momento, a Corte de Manhattan negou o pedido, sustentando que, no tocante a cores, apenas aquelas que possuíssem monogramas ou estampas em xadrez, por exemplo, elas poderiam ter proteção perante o Lanham Act, mas que uma única cor não merecia essa proteção, porquanto uma cor monocromática não poderia ser monopólio de uma só empresa. Insatisfeita com essa decisão, a empresa Louboutin apelou, sustentando basicamente que ela não esperava que a corte concedesse a proteção pela cor do solado, e sim por tudo que o solado vermelho representava o conjunto imagem da sua marca. Então, em 2012, a Corte de Manhattan reverteu parte da decisão, reconhecendo a empresa Christian Louboutin como detentora do solado vermelho, visto que ele já havia adquirido um second meaning. O second meaning, ele é basicamente quando um sinal de uma marca inicialmente irrelevante, desprovido de caráter, torna-se um dos identificadores dela. A empresa Yves Saint Laurent ela não foi prejudicada com esse litígio, visto que seus sapatos eram monocromáticos. E a corte apenas proibiu a comercialização daqueles sapatos em que o solado vermelho ficasse em evidência, contrastando com o restante do sapato. Por fim, conclui-se que as indústrias da moda são muito importantes para o desenvolvimento econômico mundial e as empresas que trabalham com esse segmento devem ter meios de proteção eficazes para protegerem suas obras. O estudo procurou demonstrar os meios que temos em nossa legislação que são eficazes, mas nem sempre se é atingido aquilo que está sendo violado. O trade dress, por exemplo, ele ainda carece de um instituto consolidado. A consideração de incorporar institutos mais específicos para a proteção dos designers em todos os seus planos, ele indica um importante alerta para a justiça brasileira e aponta para a urgência de mais pesquisas que se proponham a criação dos mecanismos necessários para proteger as empresas. Sendo o que havia para ser dito, me coloco à disposição da banca para eventuais questionamentos. Muito obrigada. Muito bem, Isabela, parabéns. Passando já Obrigada. para o professor Fábio, as suas considerações. Parabéns, Isabela. Obrigada, muito bom professor. trabalho, muito ótimo, bem original. Tu fez não uma análise, mas uma diferenciação para quem lê o trabalho entre direito autoral e propriedade industrial. Muito bem, depois tu trouxesse esse trade dress, né? E o caso esse lá em Nova York, do Christian Louboutin, né? Isso. E o Saint Laurent. Eu te pergunto, neste caso em que houve essa discussão, aplica-se o trade dress? Ele é um instrumento para enxergar
essas diferenças? Obrigada pela pergunta, professor. Então, o trade dress não é nada mais do que o conjunto imagem da marca, que seriam alguns elementos que fazem ela ser identificada. No caso da empresa Christian Louboutin, ela teve seu início na França, fazendo roupas e sapatos, mas ela começou a ficar muito famosa, teve aí um sucesso muito grande, quando ela começou a produção de seus sapatos pretos com o solado vermelho em evidência. Inclusive, em 2008, eles tinham obtido o registro do solado vermelho. Então, o solado vermelho nada mais era do que um identificador da marca. Então, sim, se aplicaria o trade dress nesse caso, porque era um dos identificadores dela, o solado vermelho. Eles, pelo que tu disseste agora, eles chegaram a obter o registro. Sim, eles obtiveram o registro em 2008 do solado vermelho. Do solado vermelho? Isso, e quando a empresa Yves Saint Laurent entrou com, na verdade, rebateu a ação que a Christian Louboutin propôs, a Corte de Manhattan optou juntamente por negar o pedido e retirar o registro da Christian Louboutin no ano de 2011. Chegou a retirar o registro. Exatamente. Em 2012, aí a Corte de Manhattan ela reconheceu novamente a empresa Christian Louboutin como detentora do registro do solado vermelho. Mais uma pergunta. Vamos supor que eu fosse um modelista, não? Um desenho de um determinado vestido é possível registrá-lo em marcas e patentes? Então, depende muito do que esse vestido vai ter, assim. Porque se for um vestido normal, assim, que já existe no mercado, é meio difícil ter essa proteção. Mas se, por exemplo, ele tiver uma gola nova ou um novo recorte, ele pode... Oi? Um identificador como o solado vermelho desse calçado. Isso, exatamente. Ou um vestido que tem uma nova gola, por exemplo, um recorte, Sim. Ele pode ser protegido pelo registro no âmbito da invenção, ou se ele tiver um aperfeiçoamento, como se fosse um zíper invisível, ele poderia ser protegido pelo modelo de utilidade. Vamos colocar assim. Muito bem. Professora Ana, gostei imensamente do trabalho e vejo que ela defendeu muito bem o trabalho e conhece bem a matéria. Parabéns. Obrigada, professor. É um tema bastante instigante e é só para... Não sei se os demais têm conhecimento, agora nós teremos uma especialização na PUC dessa parte de Fashion Law, né? Então, também na nossa universidade aí, essa matéria. E qual é a faculdade que vai patrocinar isso? A nossa, a Escola de Direito. Legal. Bem legal. A professora Laís que está coordenando. Muito bem. Bom, então, Isabela, obrigada por enquanto. Vou pedir para aguardar um pouquinho e vou chamar de imediato o João Victor.